sei se esclareceu. Tá. Então, voltando à linha da nossa exposição, né, nós teríamos então essa economia de inovação permanente, teremos a necessidade de políticas nacionais de inovação que justificam-se do ponto de vista moral, poderíamos chamar assim, né, na medida, ou seja, investimento de recursos públicos na iniciativa privada fomentando a inovação, justificam-se porque, para usar o jargão econômico, geram externalidades positivas, né? Ou seja, se eu tenho uma empresa e o meu vizinho inova alguma coisa, eu procurarei imitá-lo, né? Então, ao inovar, o meu vizinho gerou um efeito externo à sua própria atividade, né? Através da tentativa que eu farei de adaptação àquela nova tecnologia. Isso faz com que aumente a produtividade geral do sistema econômico no longo prazo, não é? E isso faz com que a quantidade e a qualidade de bens disponíveis à população também aumente. É melhor nós falarmos no telefone celular, no telefone móvel, do que termos que sempre buscar um compartimento, né, um cômodo que tem um telefone fixo. E é melhor usarmos uma comunicação por telefone do que mandar recado por um server, né? Ou mandar uma carta por correio convencional, ou algo assim, né? Bom, o problema é, o que faz surgir a inovação? O Schumpeter falava muito na figura do empresário, né? Agora, de onde surge? E qual é o ambiente no qual esse empresário age? Isso tem ocupado estudos, isso tem consumido tinta, isso tem consumido cérebros, isso tem consumido um esforço teórico extraordinário, né, para compreendermos isso. Porque compreendendo isso, nós poderemos realizar políticas consequentes da inovação tecnológica no âmbito de um país, de um estado, de uma região, né? Então, a teoria, que poderíamos chamar de teoria standard, é conhecida como a tríplice hélice, né, ou triângulo de Sala. O que seria a inovação? A inovação seria o resultado da interação de três tipos de agentes: o governo, as universidades e as empresas, né? Sendo que cada uma dessas instituições teria um papel específico. O governo cuidaria de um ambiente institucional favorável, uma legislação, por exemplo, que favoreça incentivos à pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Isso é tarefa de governo, né? As empresas, elas seriam demandadoras de conhecimento em relação às universidades e utilizadoras do ambiente institucional promovido pelo governo. E as universidades seriam ofertadoras de conhecimento para as empresas e também utilizadoras do ambiente institucional oferecido pelo governo. Tendo isso, nós teríamos como resultado a inovação que surgiria no contexto da empresa, né? Ouve-se falar comumente que a empresa é o locus da inovação, é o lugar onde surge a inovação, né? Ora, qual seria o problema? Esse não teria tanta importância, mas qual seria o problema desta abordagem, né, que nós poderíamos chamar de tríplice hélice? Qual seria o problema se nós visualizarmos esse sistema no contexto de uma economia globalizada que sofre os impactos de inovação no chamado núcleo orgânico dessa economia? O problema é que, se nós situarmos aquele triângulo, aquela tríplice hélice aqui, e se nós pensarmos, se nós colocarmos empresas e universidades aqui dentro da semi-periferia, e pensarmos as universidades como ofertadoras de um conhecimento demandado pelas empresas neste contexto, nós chegaremos à conclusão de que, muito provavelmente,
o conhecimento demandado pelas empresas no contexto da semiperiferia será o conhecimento necessário para que elas se mantenham competentes no contexto da semiperiferia. Será uma demanda limitada de conhecimento. E o conhecimento que as universidades ofertarão, portanto, será um conhecimento necessário para que as empresas mantenham-se competentes no contexto da semiperiferia. Não é? Ora, nós poderíamos dizer, fazendo uma analogia, que no contexto da semiperiferia, que é onde nós vivemos, o modelo da tríplice hélice reproduz o modelo do fluxo circular da vida econômica quando pensarmos na semiperiferia. Ou seja, se pensarmos as empresas como os agentes principais, e se pensarmos que tudo deverá ser feito para responder à demanda de conhecimento e de inovação das empresas, né, essa inovação será uma inovação necessária para manter a competitividade no sistema da semiperiferia. Ou seja, será uma inovação incremental. Né? Procuraremos sempre fabricar copos da melhor forma possível, até que alguém no núcleo orgânico invente um substitutivo para o copo. Né? E, portanto, é um sistema, é um modelo teórico limitado. Né? Como é que nós poderíamos pensar a inovação de uma forma alternativa? Nós poderíamos pensar a inovação de uma forma alternativa se visualizássemos os mesmos agentes, né? Mas não mais cumprindo tarefas específicas, né, como no modelo anterior, mas tendo um conjunto de inter-relações que fossem capazes de problematizar o papel de cada um deles. E dessa problematização, a inovação resultaria não como uma atividade, não da atividade da empresa, estrito sensu, mas resultaria da própria interação entre esses três agentes. Né? Isto pode parecer um modelo, digamos, um pouco abstrato, né? Mas ele exigiria que nós pensássemos a inovação tecnológica como resultante de um padrão estável de intercomunicação entre distintos mundos sociais, distintas culturas. Primeiro, a cultura da comunidade técnico-científica, incluindo a interação entre os distintos campos de conhecimento em que essas se dividem, e dos agentes econômicos sociais e os operadores do sistema político. A inovação seria, então, o resultado das mudanças culturais que essa intercomunicação propicia. Nós poderíamos pensar melhor esse sistema, ou esse modelo, se pensarmos a situação da universidade brasileira. Como ela se comporta hoje, não só externamente, mas internamente. Qual é a capacidade de intercomunicação que nós temos entre nós? Né? Se nós pensarmos o padrão típico de uma universidade federal brasileira, por exemplo, com a sua divisão canônica entre distintos departamentos e distintas áreas de conhecimento, divisão esta que faz com que cada um de nós tenha a certeza absoluta que trabalha numa área de conhecimento que é a área decisivamente importante para preservar a humanidade da catástrofe final, né? Então, neste mundo, nós que temos esta certeza sobre a finalidade, a utilidade final do nosso conhecimento, nós vamos encarar cada centavo dirigido a um projeto de pesquisa de um colega de uma outra área de conhecimento como uma traição aos mais altos interesses da humanidade. Não é? Por quê? Porque nós somos incapazes, dentro da instituição que nós vivemos, nós somos incapazes de estabelecer uma comunicação significativa com os nossos colegas de outras áreas de trabalho. Esta mesma incapacidade se reproduz na incapacidade da universidade de comunicar-se de forma significativa com instituições sociais, sejam elas empresas ou não. Em última análise,
uma incapacidade de uma comunicação significativa com a esfera de governo, com os operadores do sistema político. Então, é desta incapacidade de comunicação que resulta a dificuldade de pensarmos a inovação e de pensarmos o lugar do conhecimento que nós produzimos num contexto nacional capaz de gerar a inovação tecnológica, né? Ou seja, de pensarmos, o nosso o conhecimento que nós produzimos, né? Que, grosso modo, vamos chamar de pesquisa, resultante da pesquisa básica, relacionado com os níveis básicos do sistema educacional e relacionado com os níveis ulteriores da aplicação do nosso conhecimento no desenvolvimento de produtos, num contexto social e econômico de utilização do nosso conhecimento, né? Capaz de gerar produto, capaz de gerar serviços, capaz de produzir experts, capaz, em última análise, de inovar o sistema total que dá base a essa significação social do conhecimento, né? Isso levaria à ideia de sistemas nacionais de inovação, né? Tal como é formulado, por exemplo, nessa figura esquemática, né? Na Finlândia, um país que ultimamente tem se destacado pela inovação tecnológica, o que tem feito que a Finlândia saísse de uma situação de semiperiferia para uma situação de núcleo orgânico da economia mundial, né? Que fez com que foi capaz de superar uma crise sistêmica no final dos anos 80 e hoje colocar-se como um país que desenha novas soluções para a economia internacional. E isso é resultado de uma visão que integra no mesmo sistema distintas esferas de governo, distintas esferas de atividade econômica e distintas esferas de atividade de pesquisa, né? Centralizadas por um Conselho de Política Científica e Tecnológica, que é subordinado ao Conselho de Estado da Finlândia, conselho este que supervisiona a atividade de distintos ministérios, sendo que cada um desses distintos ministérios, ou ministérios em conjunto, é responsável por uma instituição específica que realizará atividades específicas com instituições determinadas, né? Ou que poderá desempenhar múltiplas relações, seja com universidades ou com empresas, dependendo do caráter dessa instituição e da atividade pela qual o ministério respectivo é responsável, né? E que, em última análise, pode também mobilizar fundos financeiros, né? Que geram recursos em setores específicos de atividade de pesquisa acadêmica ou de atividade de pesquisa e desenvolvimento. O centro de todo esse processo, né, de atividade, o centro de toda essa visão sistêmica é uma instituição, é a universidade. Ela é que dá suporte de conhecimento, é ela que fornece os influxos principais que vão estimular a inovação nas outras instituições, principalmente nas empresas, né? Quer dizer, qualquer autor, qualquer gestor do Sistema Nacional de Inovação da Finlândia diz isso, né? Quer dizer, esta é a grande unanimidade na formulação do Sistema Nacional de Inovação da Finlândia. Nós podemos pensar um sistema de inovação não daquela forma visualizada, mas com estratégias de desenvolvimento tecnológico no longo prazo. A Coreia é um exemplo clássico disso, né? A Coreia, a história da inovação tecnológica e do desenvolvimento econômico coreano pode ser dividida em 3 etapas, né? Desde um estágio de formação que vem do início dos anos 80, quando a Coreia era tipicamente um país de semiperiferia, né? Até o estágio da decolagem para o desenvolvimento,
que da segunda metade dos anos 80, até o estágio de maturação desse desenvolvimento a partir de 91. Né? Todos esses estágios foram pensados estrategicamente. Né? A cada um deles correspondeu um objetivo do ponto de vista da política nacional de pesquisa e desenvolvimento, um objetivo em termos de planejamento estratégico e objetivos em termos de mobilização dos atores principais responsáveis por cada uma dessas etapas, né? Cada um desses momentos estratégicos de desenvolvimento com base na inovação tecnológica. Quais seriam as dificuldades para um ambiente de inovação no Brasil? Pensando a inovação como algo sistêmico, né? Como o resultado de um processo cultural, de um processo social, de um processo econômico e político pensado de forma sistêmica. Do ponto de vista do ambiente econômico, né? Veja bem, nós situamos o processo de inovação como o resultado da interação desses três agentes: as empresas, o governo e as instituições de ciência e de tecnologia, as universidades. Então, se nós pensarmos pelo lado das empresas no Brasil, ou seja, pelo lado do ambiente econômico, o que nós podemos visualizar, né, como legado histórico da atividade empresarial no Brasil? A consideração de que uma empresa só vale realmente a pena se for uma espécie de mina de ouro. Isso é uma síntese proposta por Florestan Fernandes no seu livro clássico A Revolução Burguesa no Brasil, onde ele analisa o desenvolvimento histórico da classe empresarial, do empresariado brasileiro, da atividade econômica brasileira, desde a época da colônia e especialmente no período de transição representado pela independência, né, e consolidação, portanto, de um sistema econômico nacional, do qual resulta esta síntese. Né? Uma empresa, ela só vale realmente a pena se for uma espécie de mina de ouro. Ou seja, há uma atitude avessa à inovação, né, como cultura histórica do empresariado. Em segundo lugar, no ambiente econômico, nós identificamos um peso político e ideológico enorme dos ditos setores maduros da nossa economia. Atividade de mineração, atividade agrícola de uma forma geral, o agronegócio, as atividades extrativas e as indústrias de tipo tradicional, que dominam a economia brasileira, cujos agentes, portanto, têm um peso político e ideológico decisivo na vida social e no governo, né? E que correspondem às atividades de músculos e nervos típicas da